9h24 agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir na tarde de hoje ainda com o presidente Lula. Esta semana, Haddad também deve se reunir com lideranças do Senado para discutir os detalhes do novo arcabouço fiscal. Beatriz Manfredini, essa discussão sobre o arcabouço vai se estendendo. Quais são os principais pontos que ainda estão sendo negociados, Beatriz? Olha, Adriana, pelo menos mais umas 2 semanas ainda de negociações e conversas sobre o arcabouço fiscal, né? O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, agora está com o Senado Federal e então o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, tem uma reunião nessa semana com lideranças do Senado justamente para ajudar nessas articulações. Essa reunião estava marcada para acontecer no dia 1º de junho, mas acabou sendo adiada por 2 motivos. O primeiro motivo é que foi a votação ali meio às pressas daquela reorganização dos ministérios que aconteceu no Senado e também por conta ali de dificuldades de conversa e de articulação mesmo entre governo e Senado. Então, essa reunião que foi marcada também a pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ela ficou para esta semana agora. O que eu apurei é que a data ainda está sendo fechada. Essa data deve fechar até amanhã, mas a previsão é que a reunião aconteça nesta quinta-feira agora desta semana. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve conversar com essas lideranças do Senado na quinta-feira pela manhã, justamente para pedir um auxílio e um apoio dos senadores dessas lideranças na aprovação do texto com o mínimo de mudanças possível. É isso que quer o governo federal, que esse texto não seja muito alterado pelos senadores. Então, ele deve pedir apoio e também celeridade aí na votação. O governo federal, claro, tem interesse em aprovar logo o arcabouço fiscal. Então, reunião prevista para quinta-feira, para hoje, né? A Haddad está em Brasília, tem uma série aí de eventos durante o dia. Agora, às 10 horas da manhã, participa da cerimônia de lançamento do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Depois tem reunião com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também com o governador do Ceará. E aí, para as 3 horas da tarde, ficou essa reunião com o presidente Lula, essa reunião que vai contar também com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e outros diversos ministros, líderes do governo no Congresso. Então, uma reunião grande aí prevista agora para as 3 horas da tarde desta segunda-feira, Adriana. A agenda agitada de Haddad também, Amanda Klein, meio do ano, junho, está em tempo, é assim mesmo, é preciso analisar o arcabouço com calma. Qual a sua expectativa para a agilidade ou não do Senado nessa discussão agora? O microfone, Amanda, daí agora sim a gente ouve o seu comentário. Deve aprovar com relativa facilidade no Senado, passou pela Câmara, que era o teste de fogo, e a verdade é que o governo tem uma base muito mais azeitada, muito mais consistente no Senado. O governo pode contar efetivamente com uma base aliada no Senado, ao passo que não pode contar com a Câmara. Mas o que aconteceu no arcabouço fiscal especificamente? Tinha um respaldo, tinha um apoio grande de Arthur Lira, e o Haddad conseguiu fazer essa conexão, esse vínculo, estabelecer esse vínculo muito bom com Arthur Lira, tanto que é constantemente elogiado pelo Lira, e não só pelo Lira, como até por líderes da oposição. Ele se reúne com todo mundo, com gente da base da oposição, ouve os líderes do PL, por exemplo, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, fala com todo mundo. E isso é muito bem visto no Congresso. Por isso essas pautas relacionadas à economia, principalmente o filé, né, as mais importantes, que são arcabouço fiscal e a reforma tributária, tramitam com mais facilidade. Tudo bem que a reforma tributária não veio como um projeto do governo, ela foi apresentada muito mais como um projeto do parlamento, até resquício daquelas PEC 110 e 95, que já tramitavam há alguns anos na Câmara dos Deputados e Senado, respectivamente. Mas é do interesse, obviamente, também do Ministério da Fazenda e do governo federal. Esses projetos são vistos com mais facilidade, devem ter um trâmite mais acelerado. Beraldo? A gente está vendo o tramitar do arcabouço fiscal, que começou lá atrás com uma proposta do governo. Ela foi transformada, o governo não preparou a sua base, anunciou que ia mandar, demorou para apresentar o que de fato seria enviado para a Câmara. Aí teve uma votação já de um projeto modificado e foi para o Senado, onde também não encontra a celeridade que o governo gostaria. As negociações são difíceis, há muitos interesses ali envolvidos, ali uma pressão muito grande de determinados setores que querem ficar fora dos limites de gasto, enfim.
há todo um jogo político, um jogo de interesses que está sendo jogado também ali no Senado. O governo tem uma interlocução melhor, mas existe uma oposição firme que não vai dar vida fácil. Vamos ver como é que o Senado vai se comportar para poder avançar com esses projetos que são de interesse do governo, para ver se o governo consegue ter conquistas a mostrar nesse primeiro semestre.